Quinto caso brasileiro analisado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, Corte IDH, a sentença do caso Gomes Lund e outros, Guerrilha do Araguaia, A versus Brasil, data de 24 de novembro de 2010. Na segunda metade da década de 1960 e no início da seguinte, durante a ditadura civil-militar brasileira, militantes do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, instalaram-se ao longo do rio Araguaia, na divisa dos estados do Pará, Maranhão e do atual Tocantins, à época Goiás, formando a Guerrilha do Araguaia. O grupo político objetivava armar um exército popular por meio da mobilização dos camponeses, com o fim de montar uma guerrilha rural na região e derrubar o regime militar vigente. Entre 1972 e 1974, militares das Forças Armadas do Brasil dizimaram a Guerrilha do Araguaia, promovendo tortura, desaparecimento forçado e execução extrajudicial de ao menos algumas dezenas de militantes e camponeses da região. Após o final do regime militar e da consequente restauração da democracia no país, várias iniciativas estatais promoveram algum tipo de reconhecimento dos crimes ocorridos durante o período ditatorial, incluindo os referentes à Guerrilha do Araguaia. A despeito disso, a impunidade dos responsáveis pelas torturas, desaparecimentos forçados e execução extrajudicial de integrantes da Guerrilha do Araguaia se manteve. A não responsabilização foi reiteradamente embasada na Lei de Anistia Brasileira, cuja vigência e constitucionalidade do parágrafo que protege os militares foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal, STF. As ações judiciais movidas com o objetivo de identificar restos mortais das vítimas e publicizar informações sobre as incursões militares contra a guerrilha também não resultaram em avanços significativos no esclarecimento dos crimes. Em 7 de agosto de 1995, Centro pela Justiça e o Direito Internacional, CEGIL, e a Human Rights Watch Américas entraram com petição na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, CID, denunciando as violações sofridas pelas vítimas da Guerrilha do Araguaia e seus familiares. Posteriormente, a Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos do Instituto de Estudos da Violência do Estado, o Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, GTNM, Rio de Janeiro, e Ângela Arcave, irmã de um desaparecido, entraram como co-peticionários. Questionado, o Estado brasileiro alegou não esgotamento dos recursos internos. Após quase 6 anos, a CID produziu o relatório de admissibilidade da petição, em março de 2001. Após uma série de pedidos de prorrogação de prazo de ambas as partes, a comissão produziu relatório de mérito em outubro de 2008, considerando o Brasil responsável por uma série de violações de direitos humanos, em detrimento dos membros da Guerrilha do Araguaia e seus familiares. O órgão fez uma série de recomendações ao Estado brasileiro, que chegou a apresentar relatórios de cumprimento parcial. A despeito disso, a CID não considerou a implementação satisfatória e remeteu o caso à Corte IDH em março de 2009. Como parte dos acontecimentos relacionados à Guerrilha do Araguaia ocorreram antes do reconhecimento da competência da Corte pelo Brasil, a submissão se refere aos fatos que ocorreram após esse marco temporal, bem como a violações continuadas, que persistiam após o reconhecimento. Corte Interamericana admitiu parcialmente uma das exceções preliminares interpostas pelo Estado e negou as outras duas, dando prosseguimento ao julgamento. Na mesma sentença, condenou o Brasil pela violação dos direitos ao reconhecimento da personalidade jurídica, à vida, à integridade pessoal, às garantias judiciais, à liberdade de pensamento e de expressão e à proteção judicial, em relação com a obrigação de respeitar e garantir os direitos, e o dever de adotar disposições de direito interno, previstos na Convenção Americana. Parte das violações refere-se aos membros da guerrilha, parte a seus familiares. O tribunal também decidiu que há as disposições da Lei de Anistia Brasileira que impedem a investigação e sanção de graves violações de direitos humanos são incompatíveis com a Convenção Americana e a carecem de efeitos jurídicos. A Corte determinou uma série de medidas de reparação, que incluem a publicação da sentença e o pagamento de indenização, custas e gastos. Também determinou outras medidas de reabilitação, satisfação e não repetição, incluindo oferecimento de tratamento médico e psicológico, esforços para determinar o paradeiro das vítimas desaparecidas, capacitação em direitos humanos das Forças Armadas, tipificação do delito de desaparecimento forçado de pessoas em conformidade com os parâmetros interamericanos e busca,
Sistematização e publicação de informações sobre a guerrilha. O tribunal também determinou a investigação penal dos fatos do presente caso e a responsabilização pelos delitos, não podendo o Estado aplicar a lei de anistia em benefício dos autores, bem como nenhuma outra disposição análoga. O Brasil pagou a maior parte das indenizações e efetivou a publicação da sentença nos espaços determinados pela Corte. A lei de anistia, porém, continuou servindo como argumento para magistrados negarem instauração de processo penal ou a responsabilização dos agentes da repressão, a despeito de esforços do Ministério Público Federal nesse sentido. As iniciativas de busca de restos mortais, bem como de sistematização e publicação de informações sobre a guerrilha foram enfraquecidas durante o governo Bolsonaro. As demais medidas de reabilitação, satisfação e não repetição foram pouco ou nada cumpridas pelo Estado brasileiro. O procedimento de supervisão do cumprimento da sentença segue em aberto, mais de 10 anos após a decisão. O único relatório de supervisão da sentença publicado pela Corte data de outubro de 2014.